E já desde já para cumprimentar a presença, agradecer a presença de João Carlos Carvalho, agradecer a presença do Lucas Alberto Pasquale, que estão aqui nos nossos estúdios aqui, e Cláudio Moraes, pode você começar perguntando a moçada aí, Cláudio Moraes, está perguntando aí, porque realmente é a notícia da semana, E até é bom para esclarecer, tirar algumas dúvidas para os esportistas de Bragança, os telespectadores, que a intenção do Altioli Esporte Clube é informar, e com imparcialidade, é que nós não somos parciais não, com imparcialidade. Verdade. Primeiro agradecer aí a presença do João Carlos, do Lucas, representante aí atual da administração da Liga Bragantina de Futebol. E como você disse, Álvaro, é isso mesmo, é o assunto do momento. Então, nada melhor do que o próprio presidente, presidente João Carlos, ele estava licenciado, em seu lugar tinha entrado o Zezinho, o vice, que é o vice. Lembrando que também nós temos outro vice, que é o Dr. Domingos Alves dos Santos, que atua também como tesoureiro na Liga Bragantina de Futebol. Mas, diante dos fatos, o Zezinho deixou a presidência da Liga e retornou o João Carlos Carvalho. João, eu estive conversando com o Dr. Domingos Alves dos Santos. Ele disse que toda esta polêmica não tem nada a ver com a atual administração da Liga Bragantina de Futebol. Inclusive, estou colocando isso na Gazeta Bragantina, na agenda esportiva. E deixo espaço aberto também para a administração anterior, que era o J. Amado, para que também, se ele tiver aí, quiser responder, ele tem um espaço, assim como também todos que se acharem aí ofendidos ou se acharem que realmente não é a verdade o que vai ser colocado aqui nesse momento, possam também entrar em contato com o Altioli Esporte Clube e dar a sua versão. Mas é importante, João, que você possa explicar ao telespectador o que realmente está acontecendo na Liga Bragantina de Futebol. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Álvaro Ribeiro. Quero cumprimentar também o Lucas Pasquale, que é o nosso diretor técnico lá e que tem feito um brilhante trabalho. Cumprimentar todos os presidentes de clubes, todos os esportistas, que participaram nesse ano de 2010, que é o primeiro ano de mandato conquistado nas urnas da minha gestão, ao lado do Dr. Domingos, até então também do Zezinho, do Lucas, do VAR, do professor Dorico, de muitos outros diretores que nós temos, do seu Quintiliano, tinha lá anteriormente também o Robertinho. Hoje nós temos um novo grupo de apoio trabalhando internamente dentro da nossa entidade. Eu acho que o que está sendo colocado, Cláudio e também o Álvaro Ribeiro, são fatos totalmente inverídicos. A Liga hoje não tem nenhum problema. E eu gostaria que alguém me apontasse um problema que inviabilize a gestão dentro da Liga Bragantina de Futebol. Não existe. O que nós temos hoje dentro da Liga e que nós já estamos tomando providências, e o ano que vem vai melhorar, agora à tarde mesmo, eu estava conversando com o seu Quintiliano, amanhã de manhã, eu na primeira hora vou procurar o professor Dorico da Sengel para nós conversar sobre o contrato dessa empresa de arbitragem aqui que apita em Bragança. Essa empresa não pode mais continuar em Bragança. O que ela está fazendo com o nosso futebol é caso realmente, não vou nem usar a palavra aqui, mas é uma empresa que recebe em dia da prefeitura, que foi contratada com o nosso aval, com o meu aval, com o aval do Lucas, de outros diretores. Demos uma oportunidade para a Associação Paulista de Arbitragem. Eu tive na federação, Álvaro, na quinta-feira passada. Fiquei lá 3 horas com o seu Edson, com o seu Carlos, com o Arthur, com o vice-presidente, o Reinaldo. Tive lá até acompanhado da assessoria do deputado Fernando Capês. O que eu coloquei dentro da federação? Toda a situação da Liga. O que nós fizemos esse ano,
quais são os projetos da nossa administração, dentro da área disciplinar, dentro da área técnica, dentro da inovação nos campeonatos, dentro de questão de premiação, dentro de questões de regulamentos que nós vamos implantar agora, o regulamento geral das competições, a questão da disciplina. A Federação Paulista de Futebol vai pegar no meu pé, no pé do senhor Lucas Pasquale, no pé do procurador, no pé dos julgadores do nosso tribunal, sobre a questão da disciplina. Tá certo? Isso é uma situação que todo mundo deve de se atentar. Então eu estive lá. O que foi colocado aí agora pelo ex-presidente, o ex-presidente da Liga Bragantina de Futebol, por nós diretores atuais e até mesmo anteriores, nunca foi denunciado. Eu nunca denunciei o ex-presidente e ex-diretor da Liga Bragantina de Futebol. Pedi até para o Cláudio segurar um pouquinho aqui. O que existiu na época? Existiu essa prestação de contas aqui, que não é minha. É da nossa gestão, porque eu era vice, mas assinado pelo Conselho Fiscal, pelo tesoureiro e pelo presidente. A prefeitura vislumbrou documentos dentro dessa prestação de contas que não estavam de acordo com o projeto de lei que beneficiava a Liga Bragantina de Futebol com uma verba de arbitragem. O que ocorreu? Ocorreu que depois dessa prestação de contas, que está escrito aqui, prestação de contas Liga Bragantina de Futebol, da subvenção recebida no exercício de 2006. Isso daí estourou em 2007. Essa é a prestação de conta de capa a capa da Liga Bragantina de Futebol. Ninguém foi nessa prestação de conta e puxou um papel e levou para denúncia. Ninguém fez isso. Eu não fiz. O Zezinho não fez, o Domingos não fez, da diretoria anterior o Conselho Fiscal não fez, a tesoureira não fez, eu também não fiz. Tá certo? Isso aqui, a própria contabilidade da prefeitura é que vislumbrou suspeita de que havia documentos que não estavam conferindo com a prestação de contas. Atrasou a subvenção de 2007, tá certo? E aí é que estourou essa situação. A prefeitura vislumbrou que realmente essa prestação de contas não estava de acordo com o que regia a lei na época. Aí, Álvaro, só para encerrar esse assunto, porque eu com esse assunto não tenho absolutamente nada a ver, eu sou presidente da Liga Bragantina de Futebol, estou administrando a Liga, tenho 4 anos de mandato, vamos revolucionar o futebol em Bragança, com a colaboração daqueles que mudar a forma de pensar, aqueles que mudarem a forma de fazer futebol. Futebol não se faz mais como antigamente na Liga Bragantina de Futebol, que era na base da madeira, na base da agressão, na base da baderna, de uma série de coisas que hoje não é possível mais conviver. Em 2007, Cláudio de Moraes, o prefeito Jango, aqui, João Afonso Soares, mandou para a Câmara o projeto de lei 24/2007. Dispõe sobre autorização para o Executivo conceder subvenção à Liga Bragantina de Futebol. Quando esse projeto entrou na Câmara, estourou o problema dessa prestação de contas que está ali com o Álvaro Ribeiro. Eu já estava, na época, cobrando o prefeito. Prefeito, os clubes estão me cobrando, está atrasado a verba de subvenção, está atrasado. Aí, fomos lá na prefeitura e damos de cara com essa prestação de conta, apontando esses problemas lá pelos órgãos da prefeitura. Esse projeto aqui ficou parado. O que nós fizemos? Eu conversei com o prefeito Jango, com o doutor Domingos, que é, né? Chefe da divisão de esportes. O prefeito Jango autorizou eu, o doutor Valdir, o Miguel Lopes, o Dito, eu, Gustavo Sartori, na época, fazermos algumas emendas enquanto resolvia esse problema aí, na época. Está aqui o projeto.
Nós sugerimos o seguinte para o prefeito, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma emenda no projeto, o senhor continua liberando a verba para a prefeitura, pela prefeitura para a Liga, e enquanto o presidente, o tesoureiro, o conselho fiscal sana os problemas apontados por vocês, pela equipe técnica da prefeitura, em cima da prestação de contas de 2006. Fizemos a emenda. Está aqui a emenda, eu posso até ler. A emenda no projeto que ia liberar a verba, não ia ter problema nenhum. O presidente da época ia continuar recebendo a verba, mesmo estando sendo apontado algumas irregularidades na prestação de contas da entidade. O doutor Valdir, eu fizemos uma emenda. Deixa eu achar a emenda aqui, ó. A emenda número 2, turno único aditiva. Nós estávamos adicionando um dispositivo na lei de 2007. O então presidente, achando que nós estávamos querendo fazer politicagem, querendo se aparecer dentro do esporte, foi lá nos vereadores da época, eles tinham uma maioria, o grupo político deles tinha a maioria, e votaram contra a emenda. E qual era o objetivo da emenda no projeto em 2007? O prefeito liberar o dinheiro, só que a forma, como deu problema nessa prestação de contas, nós estávamos com a ideia do seguinte, libera os 95 mil, só que ao final do uso de cada parcela, o presidente vai na prefeitura, apresenta a prestação de contas do que ele recebeu. Se ele recebeu 20 mil, era nosso projeto, 20 mil, usou os 20 mil, vai lá na prefeitura, apresenta as notas, carimba e recebe o outro cheque de 20 mil. Usou a segunda parcela de 20 mil, apresenta a prestação de contas, carimba e recebe a terceira parcela. Nós fizemos essa emenda aqui, eu não sei se tem como dar um zoom. Tem. Em 2007, o doutor Valdir, está aqui, o cabeçalho da emenda número 2, turno único, acrescente-se ao projeto de lei a prestação de contas, a forma de, olha lá, mediante a prestação de contas de cada uma das parcelas, sob pena de prejudicar o pagamento subsequente. Então, recebia, prestava a conta, pegava outra verba. Nós tentamos de tudo, Álvaro, mas de tudo na época em que nós tínhamos outro presidente, tentamos de tudo para acertar, para não cortar a verba, para não haver polêmica, para não haver denúncia, e sempre a maioria na época na Câmara impedia com que a gente pudesse fazer com que o futebol seguisse, mesmo que fosse outra gestão, outro grupo político. Eu nunca denunciei uma pessoa que tenha dado recibo de gandula e não tenha sido gandula. Eu nunca fui ver se as classificações foram pagas pela Liga ou pelos clubes. Ninguém entrou em detalhes desse tipo de prestação de contas. O que a prefeitura apontou foi que uma empresa trabalhou na arbitragem e outra empresa deu as notas. Foi isso que foi apontado pela prefeitura municipal. Não foi o João Carlos, não foi ninguém. Ninguém entrou contra o ex-presidente, tá certo?